Podcast. Meu nome é Stephanie, eu sou aluna do nono A. Meu nome é Karine, eu sou aluna do nono A. Meu nome é Jarvis, eu sou aluno do nono ano A. E hoje nós estamos aqui com Fabiana Moura, que é uma professora, escritora, coordenadora do Estado e doutoranda. Fabiana, a senhora pode falar um pouquinho sobre a senhora? Então, vou começar essa trajetória num papo que eu já tinha começado aqui nos bastidores. Sim. Eu sou filha de uma mãe feirante e um pai que era artesão. Meu pai, há 22 anos, meu pai morreu e ele fazia gaiola no fundo de casa quando minha mãe decidiu trabalhar na feira para poder nos sustentar mesmo pela sobrevivência. E eu tinha 10 anos. As minhas irmãs eram mais novas e eu sempre dividia a rotina entre os dias de ir para a feira e a escola no turno oposto. Geralmente a gente ia para a feira pela manhã e estudava à tarde. Quando eu concluí o ensino fundamental e fui para o ensino médio, fazer o magistério e me tornar professora, com 15 anos de idade eu não tinha nem ideia do que era ser professora. Eu tinha vontade de fazer um curso de contabilidade, que eu queria trabalhar com finanças, mas aí a profissão docente chegou para mim, para minha vida. Eu fiz o magistério, que era um curso técnico de nível médio que na época formava a gente, habilitava a gente para ser professora. E aí desde 1999, quando eu entrei na sala de aula pela primeira vez, com 18 anos de idade, e que bebi desta água chamada educação, nunca mais parei. Que maravilha. Continuo aqui, caminhando, nesses anos todos aí de sala de aula. Trabalhei na rede pública, trabalhei na rede privada, da educação infantil ao ensino superior, com crianças pititicas de 1 ano, 2 anos de idade, a pessoas com 70, 80, 75 anos de idade na educação de jovens e adultos. Então, antes de ser pedagoga, mestra, doutoranda, escritora, eu sou, antes de tudo, professora. E me orgulho muito disso. Me orgulho de tudo que a educação me deu. Porque, galera, quando eu tinha essa idade de 13, 14 anos, quando as doideiras da vida que param na nossa cabeça, que faz parte da idade, da adolescência, eu me lembro que muitas vezes as bibliotecas me salvavam, porque pela primeira vez eu passei numa casa de um amigo uma vez e peguei um romance emprestado para ler. E fui ler Dom Casmurro. Entendia muito pouco ainda de literatura, mas foi ali que eu comecei construindo um gosto pela literatura. No ensino médio passei a ler a Clarice Lispector e ler outros autores romancistas brasileiros, e a literatura de alguma maneira ela me salvou de muita coisa nessa vida. A educação tem mesmo esse poder de salvar, gente. Concordo. Vou começar com essa pergunta. O que é uma educação antirracista? E como a sua prática pode contribuir para uma sociedade mais humana? Que é uma educação antirracista, né? Eu vim para falar desse tema. A literatura que eu faço e que eu escrevo tem esse marcador da questão racial muito forte. Muita gente me diz assim: Fabiana, mas você não é uma mulher negra de pele escura, retinta, como a minha mãe é. Mas o racismo se apresentou na minha família muito cedo. Inclusive criou conflitos. A relação entre meu pai e minha mãe, meu pai era um homem de pele mais clara. Hoje eu não digo mais que meu pai era um homem branco, hoje eu já reconheço que meu pai era um homem negro, porém de pele mais clara, mas a minha avó paterna considerava que o fato de meu pai casar com uma mulher negra de pele escura era, de alguma forma, manchar aquela família. E eu passei a vida inteira pensando sobre isso, sentindo, vendo tanto eu quanto as minhas irmãs serem feridas por essa coisa da cor da pele muito antes de saber o que era o racismo. No caso de tanto conviver com essas ligas raciais, acabou que desenvolveu a sua mente hoje em dia, né? Sim, Acabou sim. criando um Então, livro eu ótimo. tinha essa ideia, falei seu nome, Jarvis. Jarvis, não vou esquecer mais, Jarvis. Na minha cabeça, eu vivia sempre esse conflito de me sentir uma menina muito feia, de quando eu alisei o meu cabelo pela primeira vez, quando eu tinha 11 para 12 anos de idade,
Aquela ideia de aceitação para mim era muito forte, então eu passei a ser mais elogiada, inclusive pela minha família paterna, mas eu não tenho memória, por exemplo, dos meus avós paternos nos segurarem no colo, porque o racismo para eles, a ideia de escurecer uma família, era uma ideia que hoje, quando eu investigo, hoje quando eu pesquiso, eu sou pesquisadora hoje dentro dessa área de entender como esse mundo desigual que a gente vive, a gente vive um mundo que ele é extremamente desigual, ou seja, a gente vive um modelo de pirâmide econômica, onde a gente tem um grupo no topo que tem muito dinheiro, que tem muita grana, que tem muito poder, e a gente tem uma margem grande na base da pirâmide, que é a classe trabalhadora. A famosa desigualdade social. A desigualdade social. Só que essa desigualdade social, o IBGE tem mostrado isso pra gente, as pesquisas têm mostrado isso pra gente. Esse cara aqui, o Abdias do Nascimento, que foi um dos grandes homens do Brasil, que chegou a ser senador da República, que atuou veemente dentro do movimento negro no Brasil, para dizer o seguinte, olha, a desigualdade social existe, a pobreza existe, mas existe um marcador que marca essa desigualdade, que se chama raça. Que ele vai dizer que a cor da nossa pele, desde a cor mais retinta, mais escura, o cabelo crespo, o cabelo do cacho mais solto, o cabelo da textura mais lisa ou o cabelo mais crespo. O marcador da raça, nesse país que a gente diz assim, mas o Brasil é um país mestiço, a gente tem mistura de indígena, de europeu, de todos os povos, de todas as culturas, de todas as raças ou etnias. Mas a Europa trouxe isso, a Europa apontou o dedo para o mundo e disse assim, bem, a gente vai precisar explorar a gente para poder manter o nosso projeto de poder, isso que lá no século XIV, século XV. Então, quando a Europa sai ocupando os lugares do mundo, ela chega para o povo negro africano e olha e diz assim, não, peraí, esse povo é animalesco, esse povo não tem alma, esse povo vai servir de animal, vai ser escravizado porque eles não têm intelecto, eles só podem fazer trabalho braçal. Quando, na verdade, se a gente olha hoje para o Brasil e tudo que a gente tem construído, quem construiu esse país? O povo negro, o povo indígena, a população de cor. E por isso que hoje, quando eu falo de educação antirracista, quando eu escrevo até quando eu pergunto para esse estado de morte que a gente vive, qual é o nosso papel quando nós elegemos genocidas para ocupar as cadeiras dos espaços de poder, nós apertamos a arma que mata o nosso povo negro no Brasil. E no Brasil, o crime, ele tem cor, etnia e raça. Por que eu digo isso? Por que eu afirmo isso? Porque nos espaços de poder segregados, como os condomínios de luxo que a gente tem aqui, inclusive na nossa cidade, existe violência também. Existe criminalidade, existe todo tipo de tráfico de entorpecentes, existe, mas a abordagem da polícia não é a mesma quando ele chega na quebrada e quando ele chega na periferia. Era exatamente o que eu ia dizer, que existe criminalidade nem só dentro do tráfico, mas assim dentro da polícia também. Principalmente dentro de lugares em que tem políticos e policiais. Para mim é o pior tipo de tráfico que existe. Você falou uma coisa importante, que o que é que acontece dentro da política? Se a gente olhar a história do Brasil, eu sou professora de história também. Hoje eu atuo como coordenadora pedagógica na rede estadual. Fui professora de história nos últimos 12 anos, né? Lecionei no Colégio da Polícia Militar, inclusive como professora de história, depois me tornei coordenadora quando eu passei no último concurso do Estado e saí do CPM para ir para o Luiz Amaim, justamente porque as nossas ideologias e as nossas formas de perceber a vida estavam tendo choque com a organização, com o pensamento, como a polícia pensa a educação. Então, quando eu olho para a história do Brasil, quando a colonização chega aqui, a colonização não chega descobrindo nada. O europeu chega aqui invadindo, ocupando, derrubando tudo, matando gente. Então, quando a coroa portuguesa decide que precisa ter uma polícia no Brasil, não foi uma polícia para proteger a população, foi para proteger a corte real.
Então esse projeto de poder, ele muda as características. A gente não vive mais numa monarquia, a gente vive numa república. A gente avançou em conquistas, por quê? Porque o povo nos quilombos resistiu. Porque figuras como Zumbi, como Dandara e como tantas outras hoje que atuam e que militam num lugar onde dizem que não é pra gente estar. Uma mulher como Lohânia, hoje uma mulher negra e transexual no Brasil, um país que a gente ainda vive, cercado de preconceitos, ocupando um lugar de poder de gestão numa escola, numa sala de aula, não é nada dado gratuitamente. Muitas outras Lohânias precisaram morrer para que ela hoje estivesse nesse espaço. Outras mulheres negras morreram, isso quando não morreram fisicamente, morreram intelectualmente, emocionalmente, de não conseguir concluir o ensino fundamental e o ensino médio. Então hoje, quando eu faço essa poesia, quando eu escrevo poesia, quando eu falo de literatura, quando eu atuo na promoção do conhecimento, eu tenho um slogan que eu uso muito no meu Instagram, que eu digo que a minha sala de aula é o mundo. A minha sala de aula não é as paredes da escola apenas. Onde eu estou, o exercício de ser professora está atravessado com a minha vida, com ser poeta, com ser escritora, com ser pesquisadora, com ser gente. Porque se tudo isso que a gente faz aqui não servir para a gente se humanizar e entender que a causa da população negra, que a causa da população LGBT, que a causa do povo e da classe trabalhadora é a nossa causa, é o que faz a gente estar aqui num podcast, numa escola pública, com estudantes da escola pública. Gente, isso aqui que vocês estão promovendo, isso aqui é de uma grandiosidade, é uma marca importante, isso é histórico em nossa cidade. Isso precisa ser publicado, isso precisa ser visto, isso precisa ser filmado, isso precisa ser reportado, sabe por quê? Hoje, o que esperam da gente da escola pública é as piores coisas. O povo lá fora fala as barbaridades da escola pública. Hoje eu tenho 2 filhas e as minhas filhas estudam na escola pública. E eu falo isso com muita honra. A nossa professora Daiane Alves, ela sempre nos fala isso, que pela gente ser alunos de escola pública, a gente não vai ter os mesmos direitos que as pessoas que estudam em escolas particulares, que os ensinos deles, para eles lá, né, são bem mais avançados e que tem mais valores. E pra gente, o nosso ensino, tudo que a gente aprendeu não tem tanto valor quanto para eles. Só que ela tenta mostrar para nós, alunos dela, que a gente tem o mesmo direito e o mesmo aprendizado que eles. E a gente tem as mesmas oportunidades que eles. Daiane é inteligentíssima, né? Bastante. Eu estava lendo um poema ontem. Esse cara aqui chama-se Lucas de Matos, ele esteve aqui em Jequié ontem. Ele fez uma oficina de poesia de quebrada mesmo, ele é rapper, ele trabalha com várias coisas assim. E esse poema dele, que Fora da Ordem, ele diz assim: a ordem é usar até esgotar, exaurir, dissecar, se empanturrar ao ponto de se fartar, desfrutar, desperdiçar, nunca se cansar de comprar. O compromisso de encarar o comportamento clientelista ficou na lista dos afazeres do amanhã, na conta de uma futura geração que já nasce com a missão de reparar o dano herdado. E haverá amanhã para ser reparado? O hoje urge em seus chamados exasperados. Os sinais de um mundo desequilibrado são evidentes e a prova viva. E a própria gente que por cegueira conveniente não vê na vida seu próprio reflexo. Se a terra adoece, tudo se torna enfermo e desconexo. Não dá para esperar amanhã para que seja dado um remédio. Esse poema de Lucas de Matos vai falar exatamente sobre essa ideia que se existe no Brasil, no mundo. E isso foi introjetado na gente, de que a escola pública, tipo, o que foi feito pra gente, preto, pobre, classe trabalhadora, que foi feito para não dar certo. Isso é pregado, isso é dito, e isso é anunciado. Por quê? Porque o mercado quer vender. A educação privada, ela quer vender. O dono da escola privada, ele quer lucrar. Ele quer manter os benefícios econômicos que aquela educação privatizada garante para ele. Então, para isso,
ele precisa dizer que a escola pública deu errado, né, que a escola pública não é boa e que a gente tem que matricular os filhos na escola privada. Bem, na escola privada, o que é que vai diferenciar muitas vezes os acessos às oportunidades? Os meninos, muitas vezes, filhos da rede privada, são de famílias economicamente abastadas, em lugares e moradias que têm uma qualidade, muitas vezes, superior do que a nossa. Por quê? Porque a gente vive com o cotidiano da violência todos os dias. A gente vê a violência na rua todos os dias. A gente vive em ambientes insalubres, a gente enfrenta dificuldade econômica, a gente calcula o dinheiro no mês, vou pagar esse boleto aqui, poxa, eu queria fazer aquela viagem pra praia, velho. Vou passar no cartão e aí a gente se vira para pagar, vou trabalhar 40 horas, vou vender alguma coisa, vou vender um produto, vou fazer uma rifa. A gente vive o tempo todo na luta pela sobrevivência. Essa galera que tem poder econômico, financeiro, poder aquisitivo um pouco melhor, essa galera vai ter uma condição de viver que é diferente da gente que está aí brigando pela sobrevivência. É uma condição histórica, é um marcador histórico. E aí, quando você entra no centro da cidade, naquelas escolas do centro da cidade, olhe, se você tiver a oportunidade de dar uma volta no horário em que aquelas crianças e jovens estão saindo da escola, em maioria são o quê? Crianças brancas. Você vai encontrar um outro negro, uma outra negra. Se você fizer um tour pelo centro da cidade de Jiquié, pelas lojas, e perguntar quem são os donos das lojas e chamar para entrevistar, quem são os gerentes, você vai ver que a maioria são o quê? São pessoas brancas. Mas quando você olha quem está limpando, quem está varrendo, então, porque o nosso povo está trabalhando para sobreviver. E aí, a grande sacada da gente é que se a gente vive num estado em que espera da gente que a gente se torne criminoso, que a gente se desvirtue dos nossos compromissos sociais, a gente dá um tapa na cara da sociedade quando a gente faz diferente, quando a gente diz assim, não, o meu caminho vai ser esse, a minha arma vai ser os livros. A nossa professora, ela sempre diz pra gente que a gente, a gente não tem muito interesse pela escola e daí a gente tá dando, a gente tá deixando para o Estado para o governo continuar com o que eles montaram pra gente. Com essa de sobrevivência que você falou agora, eles fazem com que nós nos revoltemos contra nós mesmos para poder ocupar um lugar acima. O que faz com que a gente nunca consiga chegar onde a gente precisa chegar. Porque se o povo se reunisse, sabe, se o povo se juntasse para tentar lutar junto, talvez, claro, não seria assim do dia pra noite, mas talvez as coisas melhorassem um pouco mais. Mas o plano deles é tão arquitetado e infiltrado em nós, sabe, que faz com que nós mesmos lutemos contra nós. Isso de nos dividir. O próprio Jesus Cristo falou isso uma certa vez. Ele disse assim, olha, o reino, quando ele é dividido, ele não se sustenta, ele não subsiste. Se nós temos o que eu disse para vocês, a gente tem um modelo da pirâmide. Eu tinha imprimido até um desenho e acabei esquecendo em casa. A ideia da pirâmide dá a gente o entendimento de que essa desigualdade que a gente diz que é social, ela é racial. Por quê? Em maioria na base, que vive com menos de um salário mínimo a 2 salários mínimos, é a população negra, em sua maioria. E mesmo quando essa pessoa preta, como Vinícius Júnior, rompe com todas essas barreiras estruturais e o cara chega no topo do mundo para ser um dos maiores jogadores de futebol do mundo, tiram dele o direito de ser premiado com a bola de ouro e colocam ele em segundo lugar, porque vão dizer assim, bem, ele é preto, ele pode até jogar um futebol bom, mas vão dizer que ele não é competente, que aquele de pele mais clara, ele foi melhor e mais competente. Por quê? Porque o Vinícius teve coragem de olhar para a sociedade europeia, para o mundo europeu e dizer, vocês são racistas, vocês
falam em humanização, vocês falam em liberdade, igualdade, fraternidade, dizendo que esse foi o lema da Revolução Francesa, esse blá 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 todo, mas vocês odeiam o povo preto. No caso, eles podem até tentar valorizar a nossa cor, mas é só em palavras, eles não conseguem pôr isso em prática. É só o discurso. Por isso que esses versos em pátria, quando eu digo assim, pátria amada, desalmada, Brasil ou Brasis, que país é este? Onde a fome prevalece e a dignidade humana é violada, convertidos em meros consumidores, moldados pela manipulação midiática. Cidadãos de bem, pátria amada, de alma desarmada, trago nas mãos livros floridos, escritos de sonhos de uma sociedade comprometida com educar. Na base da mudança escrevivente, na utopia, na liberdade, na esperança, escolhemos amar. Sonhe um povo que se faça heróico, protagonista de suas próprias revoluções. Pátria amada, desalmada, Brasil ou Brasis. Por que quando eu escrevo pátria, e pátria, esses desenhos, essas ilustrações do livro, foi construída com o trabalho de uma... Olha, isso aqui é uma foto minha de infância, depois eu falo sobre essa foto para vocês. Essa moça, a Catarina, ela trabalha com uma espécie de bricolagem, de colagem, utilizando imagens livres da internet. Quando a gente foi construindo os textos imagéticos do livro, como é que o livro foi ilustrado? A gente foi buscando essas imagens na internet que conversassem com o poema escrito. Porque a gente vive no mundo, e aí quando eu decidi colocar essa foto na capa, quando a Verônica, que foi a fotógrafa, fez o ensaio comigo, e eu decidi colocar o meu rosto na capa do livro, eu lembro que foi bem naquele contexto que se perguntavam quem matou Marielle, quem assassinou Marielle Franco, e eu vi uma imagem de Marielle mais ou menos assim, que um artista tinha produzido, e aí eu conversei com Catarina da gente fazer essa releitura. Por que eu quis trazer esse meu rosto para a capa do livro? Porque eu quero que meninos e meninas como vocês olhem para em estado de poesia e digam assim, eu também posso escrever, eu também posso fazer meu rap, eu também posso fazer minha música, eu também posso estudar, eu também posso querer a universidade, eu também posso ter sonhos. Por quê? Porque é dito pra gente, é projetada essa ideia que a gente precisa viver confrontando entre a gente, disputando entre a gente. A primeira narrativa bíblica que a gente conhece é a história de dois irmãos que estão competindo a atenção de Deus, que é o Caim e Abel. E na competição para atrair a atenção de Deus, na narrativa da Bíblia diz que o irmão matou o outro para ter esse lugar de poder. Então, o que é que essa narrativa pode nos dizer enquanto gente, enquanto povo, enquanto sociedade, crendo ou não na veracidade dessa escritura dita sagrada? É que se a gente continuar nesse lugar de disputa, a coisa só quebra pro lado da gente. Mas se a gente se une, se a gente se fortalece, o que vocês fizeram foi revolucionário. Vocês botaram o prefeito sentado nessa cadeira, vocês perguntaram para ele, vocês apresentaram qual é o projeto de cidade que você tem, vocês colocaram os candidatos sentados aqui e vocês questionaram. É isso que é se unir, galera. É isso que é olhar junto. Ó, vamos escrever poesia junto, vamos fazer podcast junto, vamos pensar projeto junto. Se eu tenho uma professora que tem uma visão boa, quer coordenar projeto, quer fazer atividade, vamos colar junto. Sabe por quê? Porque o que salva a gente desse mundo e aí do racismo é o conhecimento. Porque infelizmente nessa sociedade que a gente vive, nessa pátria desalmada que nós vivemos, e num país que ele é estruturalmente racista, a gente precisa ocupar lugares de poder. E por isso que já vou deixar o recado para o prefeito. A gente quer a posse, no dia da posse, seu Zé Cocá, a gente quer lugar de honra. A gente quer convite e lugar de honra. Por quê? Porque a escola pública precisa aparecer nestes espaços para dizer assim, olha, o Podchat está ali promovendo formação na cabeça das pessoas. Para quê? Para que as pessoas abram a mente, para que a gente entenda que a gente precisa de políticas públicas. Sabe? Porque dessa geração aqui, olha, depois eu mando a foto para vocês postarem aí. Da minha prima, foi para São Paulo com
13 para 14 anos de idade. É uma mulher retada, costureira, trabalhadeira, tem 2 filhas, mas não teve a oportunidade de estudar. Né? Inteligentíssima. Eu sou a segunda dessa fileira aqui. Isso aqui era um aniversário de um primo meu, que os aniversários antigamente era isso. A mãe fazia um bolo, pegava uma calda assim, um negócio caramelo, botava em cima, botava uns beijinhos, enrolava umas balas num papel de beijinho, e isso aqui era o aniversário que a gente tinha. Esse primo meu trabalhou por muitos anos em São Paulo como gari e não terminou o ensino médio. E essa prima minha hoje é artesã, faz crochê, mal terminou o ensino médio. Dessa geração aqui, eu fui a única que tive acesso ao ensino superior. Eu fui a única que tive a oportunidade de entrar no ensino superior, sabe por quê? Porque por menos condições que a minha família, que o meu núcleo familiar, meu pai e minha mãe tivessem, as nossas condições ainda foram um pouco melhor do que desses primos que estão aqui nessa foto. Mas, tipo assim, por mais que se tivesse mais oportunidade de estudo, tipo, você não teve conhecimento em relação a leis e esses negócios assim, que nem, tipo assim, muitas pessoas e muitos jovens são abordados por policiais por policiais e guardiões civis de formas inadequadas, de formas em que não tá escrito lá no livrozinho de direitos. E, tipo assim, creio eu que se as escolas tivessem pelo menos 1 ou 2 livros desses para estar ensinando os alunos, seria bem melhor para os alunos e também para os seus familiares, que teriam bem mais, como é que eu posso dizer, mais visão, mais conhecimento em relação, e poderia evitar bastante, como é que eu posso dizer, desacato, muitas outras coisas. Sim. Ao conhecer sobre os nossos direitos, a própria Constituição Federal, e a Constituição Federal está nas escolas, né? A Constituição é chamada a Carta Magna, que vai dizer ali quais são os nossos direitos e deveres enquanto cidadãos brasileiros. O que está posto nessa sociedade que a gente vive, e é por isso que quando eu escrevo esse poema, até quando eu questiono o estado das coisas, e aí você coloca uma coisa que é importante. A gente precisa estudar a Constituição Federal, a gente precisa estudar o direito penal, a gente precisa ter aula, sim, de educação em direitos desde o ensino fundamental nas escolas. Sim, eu defendo muito isso. A educação em direitos, os temas relacionados ao direito, eles não precisam aparecer só numa disciplina de direito na escola. Professor de história, professor de geografia, professores de ciências humanas, de sociologia, de filosofia. Essas matérias das áreas de humanas, elas servem para quê? Para que a gente estude os acontecimentos históricos, né, a organização geográfica, populacional do país, e entenda e reflita como a sociedade se organiza a partir dessas estruturas de desigualdade. Mas você colocou uma coisa que é fundamental, que a gente conheça os nossos direitos, que a gente conheça qual é o nosso papel, como se portar, como estar na sociedade, o que devemos fazer, devemos, o que não devemos. Agora a gente precisa construir essa consciência racial para entender que muitas vezes, mesmo você estando correto, mesmo você conhecendo todas as legislações, o racismo ele vai te barrar. De uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra. Por exemplo, muitas vezes, quantos artistas às vezes chegam num hotel e ele não é recebido, ele não é acolhido porque ele é um homem negro e não se sabe quem é aquele artista, e depois que se descobre, aí se faz uma nota pedindo desculpa. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que filtrou a ideia de que o fato da gente aparecer com nossos corpos tatuados, um brinco, ou a aparência que a gente decidir escolher ter pra gente, que isso é um estereótipo de um bandido. E nem sempre. O MC Oruan mesmo, ele foi lá pro, se não me engano, foi pra Itália, que ele gosta bastante de lá, e daí ele foi para um hotel, e não deixaram ele entrar nesse hotel por conta das tatuagens, e por conta dele estar com a blusa com a imagem do pai dele. E tipo assim,
teve um pouco a ver com a cor dele também, por conta dele ser um pouco escuro, assim como eu, ele tem a mesma cor de pele que eu. E daí não deixaram ele entrar, e daí ele fez um vexame na frente lá do hotel e deu uma confusão grande, e daí apareceu em altas redes sociais. Logo depois o dono do hotel chegou, mandou uma carta e tal pra ele, pedindo desculpa, falando que não ia acontecer e tal, e daí continuou tudo normal, como se nada tivesse acontecido. E aí eu lhe digo, ele é um cara famoso. Sim. Que o pai dele cometeu, que ele responde à justiça, mas ele tem a vida dele. Né? Ele Que não tem nada a ver, né? Que não tem nada a ver com o passado do pai. Mas a cor da pele vai anunciar qual é o tratamento que é dado nesse país. Isso é um fato. Sim. Por isso que as nossas estratégias de driblar esse sistema precisa ser o conhecimento. O conhecimento. Porque o que é que faz do Vinícius Júnior hoje um cara diferenciado? É só porque Vinícius Júnior joga muita bola? Não, mas porque Vinícius Júnior hoje é o que a gente pouco vê nos jogadores de futebol. Que é um cara culto, que é um cara que tem conhecimento, que é um cara batalhador, que é um cara que tem entendimento de como o racismo é perverso com caras como ele, que é um esportista, que é um cara que cumpre muito com maestria o seu papel enquanto jogador de futebol, faz as armadas, joga bola muito bem, si, né? Tem um espírito de equipe muito grande, muito não grande. É egoísta, não é aquele cara que é fominha com a bola, que quer só que ele seja a estrela, não, é um cara que batalha no campo com espírito de equipe. Segundo Neymar. E aí não tem o espírito crítico valorizado. Por quê? Porque qual é a diferença entre Vini e Neymar? Neymar chegou um lugar de privilégio econômico, mas em vez de utilizar isso para defender a maioria da população, ele está preocupado em privatizar praias, em ter mais poder de consumo. Já o Vinícius, ele está preocupado em mudar o mundo, em transformar a mente das pessoas, em transformar a sociedade. Então, esse tipo de compromisso não é comum no jogador de futebol. E quando o Vinícius ele sofre o racismo que ele sofreu e ele vira para a cara de um continente como a Europa e diz assim, olha, vocês são racistas, vocês não suportam ver pessoas negras em lugares de poder. Porque quem inventou essa estrutura de poder racializada foi o mundo europeu. Porque em um dado momento da história, o mundo europeu decidiu que a colonização seria melhor para a Europa e para o resto do mundo. E não, assim, e quantos homens e mulheres negras nos navios negreiros que eram deportados de lá para cá, que eram arrancados, crianças eram arrancadas do seio de suas mães e jogadas no mar pelos homens brancos europeus, no navio negreiro, na travessia. Muitos não suportavam o sofrimento e se suicidavam. Muitas mulheres, e o Abdias do Nascimento vai contar isso, quantas mulheres não se matavam, não se suicidavam, porque não suportavam o sofrimento de estarem longe dos seus filhos, de serem estupradas, de serem violentadas na casa grande, de serem hipersexualizadas, de serem seduzidas pelos donos da casa grande, e ali as mulheres, as sinhás daquelas casas, queimarem os rostos delas, para deixarem elas feias, para que os maridos delas não olhassem. Então o Brasil carrega essa marca, tudo isso está entranhado na história do nosso país, e isso se perpetua no nosso país de outras formas. Os corpos que são violentados e que tomam todo dia no Brasil, a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil. Então, por isso que a gente precisa de escola pública de qualidade, a gente precisa de escola pública climatizada, de internet de qualidade, de livros, de professores qualificados, bem formados. E a gente precisa vir para esse espaço que é a escola com vontade de aprender, aproveitando, se agarrando a cada oportunidade, porque a gente só transforma, a gente só enfrenta essa estrutura social que a gente vive estudando, buscando conhecimento, se fortalecendo, dando as mãos uns aos outros, construindo redes. Por isso que eu sempre digo que eu gostaria que a escola tivesse mais professora como a nossa professora Daiane. Porque, tipo assim,
a gente aqui na Escola Anitta Rabelo, a gente tem que agradecer muito essa professora por conta que, assim como a senhora está vendo, o projeto que ela criou, ela não tem só esse projeto, ela tem vários outros projetos e mesmo assim, até nos finais de semana dela, ela tira para poder estar ajudando a gente. Nas folgas dela, num dia que ela não trabalha, em dias que ela está doente, ela prefere estar do nosso lado, nos ajudando e a gente tem muito a agradecer essa mulher batalhadora que ela é. Que coisa boa. Que coisa boa é ouvir isso sobre uma professora. É saber que a gente não está só e que a gente tem outros e outros professores e professoras que sonham, né? Que sonham e que acreditam e que a gente pode sim fazer da escola pública um lugar cada vez mais acolhedor, um lugar cada vez mais onde existe uma comunidade de pessoas que aprendem com a Prodaiane, que aprendem com vocês, que a gente aprende juntos. Hoje, esse trabalho, seja o trabalho que eu faço lá na escola, hoje eu sou coordenadora pedagógica na escola pública estadual, Colégio Estadual Luísa Nainha, ali em Mandacaru, na escola que tem ensino médio, primeiro e terceiro ano de ensino médio. E eu percebo quanto que muitas vezes a gente tem sonhos e a gente não encontra parcerias que consigam fazer os projetos alavancarem. Às vezes a gente encontra um parceiro ou outro. Hoje mesmo a gente levou os alunos de lá para conhecer os laboratórios da universidade. É um projeto da escola, é um projeto de uma professora lá, a professora Lilian. Todo ano ela se preocupa de pegar os estudantes do terceiro ano do ensino médio junto com os professores da casa, né, que dá aula no terceiro ano, para conhecer a universidade. Então, assim, são essas iniciativas que vão fazendo a diferença. E aí, qual é o papel da gente, qual é o papel de vocês que estão vivenciando esse dia a dia com a professora Daiane, que estão vivenciando uma experiência como essa? É não deixar isso morrer. É entender que Daiane trabalha no feriado, no final de semana, ela atende vocês, sabe por quê? Porque a gente entende que a educação, ela não é só o nosso trabalho, ela é a vida da gente. Então, quando a gente faz com vocês no final de semana, nas condições que a gente pode, a gente está fazendo pela gente, a gente está fazendo pela sociedade, a gente está fazendo por todo mundo. Quando a gente entende isso, o trabalho deixa de ser, ai meu Deus, tenho que acordar para ir trabalhar, ai meu Deus, tenho que acordar para ir para essa escola, porque tem professor que hoje acorda assim. Tem professor que está adoecido e hoje acorda assim. Mas nesses 20 e alguns anos, 22 anos de educação, às vezes a gente se desanima, mas eu tenho olhado para a vida e tenho dito para mim mesma, não é esse lugar que essa menina aqui cresceu e sonhava. Então todas as vezes que eu penso em desanimar, eu lembro que eu diria para aquela menina que eu era quando eu tinha 7, 5, 10 anos, 15 anos. Quando eu olho para vocês, eu olho para mim e vejo há 23 anos atrás, com 18 anos. Então, hoje, estar aqui com vocês, quando eu recebi o convite de Lohane, eu me senti muito honrada e me sinto muito honrada todas as vezes que eu venho na escola pública. Seja para fazer uma roda de leitura, eu falei com o Lohane que a gente vai combinar agora no novembro, para a gente fazer um momento, um sarau, uma roda de leitura, recitar poemas, fazer aquele momento mesmo da gente trocar uma ideia com todo mundo ler poesia. Eu gosto muito dessas vivências, tenho feito muito disso nas escolas públicas e todas as vezes que venho pela vontade que eu tenho de ver outros jovens, outros meninos, outras meninas escrevendo poesia, gostando de literatura, vendo o mundo de outro prisma. Que tem uma galera hoje que acha e que acredita que às vezes uma bebidinha, um baseado, uma coisa, uma onda, aquilo ali é que passa. Aquilo ali é passageiro. Por isso que a poesia, ela dá a gente esse lugar de fruir a vida de um outro modo, de um outro caminho, de um outro mundo. E quando a gente se junta com outras pessoas e a gente contamina as pessoas por esse vírus da arte, da poesia, da conversa, da troca, do afeto, da amizade, da parceria, para todo mundo seguir um segurando o outro no momento de enfrentar as nossas barras,
é o caminho para a gente construir esse mundo que se torna mais amoroso. E é um mundo que não vai depender tanto de se entorpecer quimicamente. Por quê? Porque a gente vai ter condições de construir afetos e coisas tão boas entre a gente que a gente não vai precisar de nenhum barato e nem de onda nenhuma. A melhor onda que tem é essa aqui, é a arte, é a poesia. Concordo. Qual foi sua primeira experiência com o racismo e como você reagiu a ela? Olha só. Eu acho que eu já falei até sobre isso. A minha experiência com racismo na infância e na adolescência começou na família, na escola, muitas vezes. Esse cabelo aqui, quantas vezes eu já ouvi, vai pentear esse cabelo. Isso na escola. Aí eu passo pelo processo de alisamento, mas eu não tinha consciência de que aquilo lá era um racismo. Quando eu começo a estudar, quando eu começo a fazer a graduação, quando eu ouço a primeira vez sobre o que é racismo, o que é uma injúria racial, o que é discriminação racial, que racismo no Brasil é crime, que eu vou mergulhar na história do povo negro, aí eu vou percebendo o racismo que a gente sofre. Esse que é apontado quando alguém diz assim, aquela neguinha ali se acha. Ou quando alguém diz assim, mas só podia ser preto. Esses discursos, a gente já percebe que eles estão introjetados nas pessoas, na mentalidade das pessoas, mas a gente já tem hoje leis para fazer o enfrentamento. Mas a gente tem esse racismo que eu experienciei e experiencio todos os dias, que é esse que tira a gente dos espaços de poder, que é esse que diz assim, tá se achando escritora. Por quê? Nós estamos falando mesmo que a gente passa algo grande que eles não conseguem fazer, não presta porque foi a gente que fez. Porque foi a gente que fez. Eu posso te fazer uma pergunta meio que não tem nada a ver com o que está no texto? Vai fazendo aí, a gente tipo vai assim, conversando. Se caso um negro ter algum ato racista com outro negro, continua sendo racismo ou, sei lá, Continua sendo a reprodução do racismo. Por quê? Porque o racismo é uma estrutura de pensamento pensado a partir do branco, da brancura, da ideia de que existiam teorias científicas que vinham dizer que o nosso cérebro, que o nosso córtex cerebral era diferente. Isso eram teorias. Isso é reproduzido e reproduzido muitas vezes por pessoas negras também. Por quê? Porque o tempo todo nós somos ensinados a nos olhar no espelho e nos odiar. Então uma pessoa negra, ela pode sim, uma pessoa preta, uma pessoa de pele clara ou retinta, um homem negro, indígena, amarelo, pode sim, uma pessoa preta, inclusive com consciência racial, pode sim reproduzir o racismo nas suas atitudes, numa fala, numa piada que muitas vezes, besteira, velho. Tu tá levando isso agora ao pé da letra, tudo pra vocês agora é racismo, mas quem sofre é que sente, é aquele velho ditado do tempo da nossa avó, que quem bate não lembra, mas quem apanha não esquece. Exatamente isso. Voltando aqui no tema, eu esqueci de... Até quando o racismo matará nossos sonhos? Por uma educação antirracista. Voltando na pergunta anterior, como que era a tua convivência no ambiente escolar e como que isso influenciou a você se formar hoje? Pronto, vamos lá. Quando no ambiente escolar, a gente sempre ouvia piadas sobre o nosso cabelo, sobre o nosso corpo, sobre o nosso peso. Eu nunca fui uma garota extremamente magra. Então, essas piadas, essas questões a respeito do racismo, ela sempre atravessou o nosso dia a dia da juventude negra brasileira, principalmente na década de 80 e 90, que isso era naturalizado. Quando eu começo a fazer pedagogia
e que então eu participo de uma formação. Aí eu agradeço muito a uma professora que foi muito importante na minha vida e que na época da graduação eu não entendia o quanto que ela estava se importando. A professora Marisa de Santana, que é a professora, hoje é a professora aposentada, foi uma das primeiras professoras que me despertou para esse lugar da minha consciência enquanto mulher negra. E então eu começo a estudar na graduação, quando eu vou me especializar em direitos humanos, eu vou fazer leituras, por exemplo, a respeito da história das feiras livres no Brasil, eu vou encontrar artigos, teses, livros, dissertações que vão dizer que a maioria das pessoas que foram comercializar produtos nas feiras no Brasil eram homens e mulheres negros e negras depois do 14 de maio, quando dizem a falsa abolição de que os negros estavam livres de que forma? Sem moradia, sem direito, sem emprego, sem cidadania. Então essas pessoas começam a fazer as suas comidas, as mulheres começam a fazer os seus quitutes, os seus acarajés, e começam a comercializar, a vender. E disso, as feiras no Brasil, elas vão surgindo, elas vão crescendo. Quando eu começo a estudar isso, lá cursando a especialização, Como era a sua convivência no ambiente escolar e como as suas experiências te ajudaram a decidir as formações que você teria hoje? vou tentar fazer uma resposta sucinta a respeito dessa questão do ambiente escolar. Não só eu, mas várias meninas dessa época, né, geração de 80 e 90, sofreram com algum tipo de preconceito, ou de racismo, ou de piadas, ou de brincadeiras. E que naquela época não se falava tanto em bullying, não se falava em tantos outros temas que a gente discute hoje, e muito menos em racismo. Mas a gente sentia muito, a gente sofria muito. Há um ditado da época da minha avó, que quem bate esquece, né? Mas quem apanha sempre vai lembrar daquele tapa da dor. Então a gente que sofria com racismo, a gente sempre se lembrou desse lugar com muita dor. Quando a gente começa a pesquisar, quando eu começo a frequentar as aulas no órgão de educação para as relações étnicas, quando eu assisto às aulas da minha professora Marisa de Santana na universidade, e que eu começo a ter compreensão de como o racismo organiza as relações de poder e as violências no nosso país, eu começo a entender bem, não é um problema comigo. Eu começo, inclusive, a melhorar a minha autoestima, eu começo a me olhar e vencer a timidez, eu começo a pesquisar e entender, não, eu posso. Me especializo em direitos humanos, vou estudar as feiras, vou estudar a história do Brasil, entender que foi uma estrutura de poder que se organizou para que a gente olhasse e só visse a mulher branca como a bela, o homem branco como o belo, as características de uma pessoa branca com o status de beleza e não as nossas características. Por isso que, como eu disse a vocês, trazer a minha foto para a capa do livro foi também me autorizar a dizer, não, eu posso ser e me olhar num lugar de respeito, num lugar de me ver potente, num lugar de me ver uma mulher, sim, bela e nos aspectos em que eu me reconheço, em que me olho no espelho e já digo não. Aquilo que o racismo disse que eu seria, isso não vai definir a minha vida. E aí isso é um conselho que eu dou hoje para muita gente. A gente fala muito sobre a questão da luta antirracista, do enfrentamento ao racismo, mas isso é um problema criado pelos brancos europeus, não é um problema nosso. A gente faz o enfrentamento porque a gente precisa botar o pé na porta, muitas vezes, como sempre foi na nossa vida. Mas isso não tem que definir quem a gente é e quem a gente vai ser, como eles planejaram isso. Como você lida com o preconceito, críticas e mudanças? Bem, como eu lido com o preconceito, com as críticas e com as mudanças, eu escrevo. Quando eu digo assim no texto, no poema Metamorfose, daqui da janela olho o quintal, sinto a leve brisa matinal e esperanço vida, remexo o baú, teço as memórias e faço da minha lida o meu alento, desobrigando pessoas de me escutar e me acolher o tempo inteiro, firmo em mim os meus, tão meus, limites humanos, uma colheita para vidas, de outras vidas.
Do meu caderninho de coisinhas escritas revela as minhas imperfeições. Aqui de dentro do meu casulo sinto pulsar metamorfose borboleta. Então eu acolho as minhas próprias mudanças, os meus limites e entendo que o que o outro vai ser é do outro, não é meu. E aí eu sigo. Em um dos teus poemas, a senhora se intitulou como Caleidoscópio. Pode falar um pouquinho sobre isso? Por que caleidoscópio, né, que é uma palavra que emite movimento. Então, porque eu sou essa mulher de movimento, sou uma pessoa que eu cresci nesse lugar de movimento e que gosto de transitar nesses espaços. E aí a gente precisa carregar o peso também dessas escolhas, porque é uma escolha política. Fabiana não tem dinheiro, Fabiana não tem berço de família, eu não sou uma figura da política, eu não tenho nenhum poder econômico aquisitivo. Se você ir ali no Mandacaru e você ir na minha casa é uma casa comum, uma casa de todo mundo. Então eu sou essa pessoa que tem se projetado em alguns espaços e que muitas vezes as pessoas criam a ideia de que esse espaço está associado ao poder econômico e aquisitivo. Quando na verdade, quando às vezes eu entro em contato, inclusive com o prefeito da cidade, para pautar algumas demandas nossas, algumas questões da comunidade, as questões do nosso povo, e que a gente recebe uma resposta do poder público, a gente recebe enquanto cidadão reconhecendo, eu reconheço que esse lugar que eu me projeto hoje, que eu tento ocupar, é na verdade uma forma de enfrentar essas estruturas, de enfrentar barreiras. E isso tem me levado a lugares que eu nunca poderia pagar economicamente. Mas isso tem me abrido portas. Por exemplo, eu fui para uma festa literária em Mucugê, que é uma das festas literárias mais importantes do Brasil, que é a FIGE. Quem me levou lá? O livro. Se fosse para mim financiar a grana, a viagem, uma família, ou então para me hospedar, é uma cidade em que nesse momento da festa tudo é muito caro. Mas o livro me levou lá com hospedagem, com alimentação, com um lugar numa mesa para representar a Jequié numa festa literária importante. Há um ano atrás, a minha filha de 6 anos sofreu um acidente em casa, um acidente doméstico, e ela teve 20% do corpo queimado com queimaduras de 2º e 3º grau. Foi para o Hospital Prado Valadares e tinha que esperar um tempo de regulação, e eu mobilizei a Bahia toda. Onde eu tinha contatos e canais, eu fui em busca de alguém que pudesse ajudar para que a regulação da minha filha para Salvador acontecesse de forma mais rápida. Eu não tinha grana, não tinha dinheiro, mas tudo que eu tinha era o quê? A história que eu construí por trás desse nome. Por que Fabiana Moura? Eu gosto muito de usar o Moura. O Moura é o sobrenome do meu pai. O Moura é o sobrenome de uma família que todas as circunstâncias diziam para mim que eu devia deixar para trás. Mas eu honro muito o pai que eu tive, a mãe que eu tive, a família que eu tive, porque foi uma família que sempre me impulsionou e nos impulsionou a ir em busca dos nossos sonhos e dos nossos objetivos. Então eu acredito muito que é desse lugar que eu falo e que eu acredito. Como o racismo estrutural influencia as expectativas que a sociedade tem em relação aos jovens de diferentes etnias? O racismo estrutural, esse conceito de racismo estrutural, que o Silvio de Almeida, e que esse autor que eu falei, o Abdias do Nascimento, que escreve esse livro aqui, o Quilombismo, ele vai dizer que como a estrutura, o que é a estrutura? Outros teóricos, outros autores, Karl Marx também falou sobre isso. Que o que é a estrutura? A estrutura é o Estado. A gente tem o poder executivo, o poder judiciário, o poder legislativo, a sociedade é organizada em torno das leis, em torno de uma estrutura. E essa estrutura que é marcada por essas desigualdades, que coloca a classe trabalhadora nesse lugar de quem vive com a menor renda do país, isso para vocês, inicialmente,
que é que acontece? A raça é um marcador, o gênero é outro marcador, porque nessa estrutura de poder, as mulheres negras elas estão na base dessa pirâmide ocupacional. Se os homens negros ganham menos que os homens brancos, as mulheres negras elas ganham menos ainda. As mulheres negras transexuais, as mulheres negras com deficiência, as mulheres negras idosas sofrem ainda mais preconceitos e mais discriminação em virtude dessa estrutura. Como a gente pode fazer enfrentamentos e como é que isso impacta a vida da juventude? Impacta. Isso limita, isso vai criar barreiras, aí por isso que as políticas de cotas elas são necessárias. Por quê? Porque a gente tem um grupo econômico e social que numa corrida eles estão aqui e a gente está aqui. Então, para poder produzir equidade, tinha que todo mundo sair de onde? Do mesmo ponto de partida. Por exemplo, se hoje a gente faz uma corrida de rua e eu tenho uma pessoa que é bem treinada, uma pessoa que já pratica a corrida, bem alimentada, e eu tenho uma pessoa que nunca correu e que tem uma alimentação e uma condição de vida precária. Se eu colocar os dois saindo do mesmo ponto de largada, qual tem mais chance de ganhar a corrida? Uma pessoa mais estruturada. Pessoa mais estruturada. Então, o que é que a gente precisa? Por que a gente precisa da política de cotas? Por que a gente precisa da política afirmativa? Por que a gente precisa de políticas sociais do governo federal? Por que a universidade hoje dá bolsa permanência para o jovem que continua na universidade, continuar na universidade? Para o jovem de baixa renda que entra hoje, por exemplo, numa universidade como a UESB, ele tem vários programas e projetos, ele tem um restaurante que vai dar acesso a ele a se alimentar por R$2. Vai almoçar, vai tomar café, vai jantar por esse valor. Por que a gente precisa dessas políticas sociais? Porque eu tenho aqui o atleta, o corredor que vai correr com todas as condições de treino, de alimentação, e eu vou ter o outro que vai estar no mesmo ponto de partida em condições inferiores, sem ter tido acesso aos treinos, sem ter tido acesso à alimentação. Então, a analogia da corrida e da vida do atleta é uma das coisas que eu uso muito para a gente olhar a realidade. Então, como é que a gente modifica isso? Como é que a gente transforma a vida do jovem? Como é que a gente precisa fazer isso? A gente precisa conversar, a gente precisa falar sobre o tema, a gente precisa escrever e a gente precisa da política pública. Por isso que os políticos eleitos, sejam eles homens negros, homens brancos no poder, precisam escutar as demandas da nossa comunidade, da comunidade negra, e entender que o racismo estrutural ele está diretamente relacionado a essa estrutura de desigualdade que nós enfrentamos no dia a dia. Então, toda vez que você ouvir alguém falar que política de cota, porque cotas, a política de cota é para reparar um dano histórico nessa pista da vida, esse asfalto da vida em que uns estão em uma condição de concorrer totalmente diferente de quem é injustiçado dentro dessa estrutura. Então, é o conhecimento que vai dar a gente capacidade de entender a estrutura e de fazer os enfrentamentos. Vamos que vamos? Como você imagina um futuro no qual a educação antirracista seja aplicada, praticada? Eu imagino escolas mais diversas, mais professores negros nas escolas. Eu penso que uma escola antirracista a gente vai ter mais literatura afro-brasileira nas escolas, a gente vai ter mais autores negros publicados. Por exemplo, tanto eu quanto outros autores locais aqui de Jequié, quantas vezes vocês encontraram os nossos livros nas bibliotecas das escolas? Então, a escola antirracista, a gente deseja que a literatura afro-brasileira e de mulheres negras, elas estejam no mesmo lugar que estão os cânones que estão nas bibliotecas, que a educação, que a matemática africana ela seja valorizada, que a ciência produzida pelo Antigo Egito, por Kemet, pelas civilizações antigas, elas sejam vistas e ensinadas nas escolas com a mesma potência, o mesmo lugar que é dado na história da ciência para a ciência europeia, de que
que o mundo greco-romano criou tudo, é o berço da filosofia, é o berço da ciência, e tudo isso, a educação antirracista e os estudos de história da África joga tudo isso por terra para dizer não. O povo africano, o povo asiático também produzia ciência, produzia filosofia, produzia matemática. Os egípcios construíram as pirâmides muito antes dos gregos saberem que era um teorema. De acordo com a Constituição Federal, a prática do racismo é crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Por que os tantos crimes de racismo ainda ficam impunes? Porque que, embora a Constituição Federal, embora o Código Penal considere o racismo crime, o racismo, ele atualiza suas formas de operar. Então, muitas vezes, embora ele não seja cometido de forma escancarada, ele opera também de forma velada. Então, por exemplo, a gente às vezes vai arrumar um emprego em um determinado espaço, em determinada empresa, e a empresa olha para a gente e diz assim, mas você não tem o perfil que a gente está buscando. Esse perfil que a gente está buscando muitas vezes não é o cabelo que eles gostariam, é a nossa estética que não está de acordo com aquilo que eles consideram perfil padrão. Então, o enfrentamento ao racismo escancarado, quando o sujeito ele manifesta o ato racista, a gente pode denunciar e sim, existe punição, existe hoje punição legal. Mas a forma como o racismo opera nessas estruturas de poder, por exemplo, olhe para Jequié. Quantas mulheres negras já assumiram a prefeitura de Jequié? Quantos homens negros foram prefeitos dessa cidade? Eu digo homens pretos, de pele escura. E parando para olhar o que você falou, tipo assim, se caso alguma pessoa negra for trabalhar em algum ambiente, a pessoa não deve olhar pela cor, até porque não é a cor da pessoa aí que vai trabalhar, é a própria pessoa, é a pessoa em si, não vai ser a cor de pele da pessoa. E tipo assim, a pessoa tá olhando pela cor de pele porque ele tem interesse na pessoa e não no trabalho da pessoa. Esse é meu ponto de vista. E aí, e você já se perguntou por que na política a gente tem tão poucos homens e mulheres negras na política? Por que o índice de pessoas e de homens brancos no poder é sempre superior? Por que a gente não faz essas perguntas? A gente olha para a Câmara de Vereadores, olha a galeria da história dos presidentes da Câmara de Vereadores e percebam quantos homens negros foram presidentes da Câmara, pouquíssimos. Quantas mulheres, pouquíssimas. Acho que nenhuma. Em Jequié, nenhuma foi presidente da Câmara de Vereadores em Jequié. E nenhuma mulher negra. Então, por que isso acontece? Por que isso será? Por que a população não vota? Salvador é a cidade considerada a cidade mais negra fora da África, hoje no mundo. Mas por que Salvador não consegue eleger, por exemplo, um homem negro que pareça com a nossa comunidade, com o nosso povo? Por conta de preconceitos? Os preconceitos, o racismo está introjetado na gente. Então, como é que a gente modifica essas estruturas? E aí, essa é uma questão importante para a gente levar para o poder público, para perguntar para os nossos prefeitos, para os nossos vereadores, o que é que esta casa, o que é que a sua gestão está fazendo para promover igualdade e equidade racial em nossa cidade, numa cidade como Jequié. O que é que o seu governo, o que é que a sua gestão vai fazer para enfrentar o racismo, que ainda é algo ainda tão insistente, embora a gente se diga tão evoluídos no mundo. Então são essas questões que a gente precisa começar a fazer, e quando a gente tiver acesso a quem está no poder, a gente precisa questionar essas coisas também. Concordo. Racismo, periferia, desigualdade social e violência, com essas palavras estão relacionadas com a falta de oportunidade para milhares de jovens. Então,
homofobia, racismo, desigualdade, violência. Eu acrescentaria aí LGBTfobia, capacitismo, que é o quê? Avaliar a capacidade intelectual da pessoa por conta de uma deficiência. Tudo isso se entrelaça. Tem uma escritora norte-americana chamada Bell Hooks. Ela vai dizer que essas opressões, elas se cruzam, elas se intercruzam, elas se interseccionam. E tudo isso está diretamente ligado à desigualdade econômica e social no nosso país. Então, o que é que a gente precisa? Como é que a gente precisa enfrentar tudo isso? A gente precisa de políticas públicas que garantam para toda a população saúde, educação, saneamento básico e principalmente políticas pensadas para ampliar esse acesso para a população negra. Por quê? Porque a população negra é quem mais sofre os impactos. No caso, o custo de desigualdade, né? No caso, seria igualdade social. Igualdade e equidade. Qual é a diferença entre igualdade e equidade? A igualdade, eu tenho aqui duas pessoas que estão no mesmo patamar. Só que eu estou numa sociedade que, para que eu consiga produzir igualdade, é a mesma alegoria do atleta que eu falei anteriormente. Se eu tenho aqui o atleta treinado, o atleta que tem 3 refeições ao dia, tem tempo para se dedicar, tem horário para natação, tem acesso a nutricionista, a médico, a saúde, tá aqui. Eu tenho aqui um jovem da periferia que muitas vezes não consegue fazer as 3 refeições ao dia. Qual é que vai ter a condição nutricional, cognitiva, de fazer essa corrida e ter um bom resultado e chegar lá na frente de forma mais ágil e mais rápida? Quem tem mais recurso, mais estrutura, está treinado e bem alimentado. Quem está aqui precisa de quê? De uma política, e aí o que é que acontece? Os governos progressistas criaram um Bolsa Atleta, para impulsionar esse atleta para que ele tenha condições econômicas de se aproximar dessa condição que esse atleta aqui já tem por conta das condições estruturais que ele recebeu. Então, para que eu produza igualdade, para que esse atleta de cá ele chegue em pé de igualdade com esse aqui, ele precisa de quê? De políticas públicas e de condições que dê a ele acesso. Aí sim, a gente produz a equidade, né? Quem vai precisar mais de políticas públicas? Esse que já tem estrutura ou esse que não tem? Então eu preciso impulsionar esse que não tem para quê? Aí eu gero igualdade. E aí eu proporciono a esse que não tem condições econômicas de chegar a esse lugar. Por isso que a gente precisa de um Estado fortalecido. Por isso que a gente precisa de governos que pensem a população desta ótica. Porque se a gente pensar em eleger governos que acham que esse aqui é porque ele é bom, é porque ele teve mérito, aí porque ele foi disciplinado, porque ele treinou, mas ele teve todas as condições objetivas para chegar. Sim. Fabiana, nós somos jovens, negros e de periferia. Temos sonhos, mas também temos medo. Sofremos preconceito, racismo, violências de todos os tipos. Nossos sonhos são manipulados, nossos corpos assassinados e nossas vidas são roubadas. O que você poderia trazer sobre reflexão e um incentivo para nós da comunidade, para a gente continuar a lutar e a continuar tentando chegar lá? Continue ousando, sonhando, estudando, sendo protagonista da escola, da história e da escola de vocês. Tenham coragem de questionar, tenham coragem de ir para o enfrentamento, de perguntar, leiam cada vez mais. O que eu não sei, eu vou buscar. Tenham a humildade de entender bem, eu não sei tudo. Eu tenho muita consciência sobre isso. Eu estou aprendendo todos os dias. Tenha coragem de chamar o prefeito para nevar o cabelo, para melhorar a escola, para criar políticas públicas, para dar condições, para colocar literatura negra, literatura preta, literatura de quebrada nas bibliotecas das escolas.
tenham essas iniciativas e não deixem que ninguém digam para vocês, que as pessoas digam, ah, você não pode, ah, vocês não vão chegar lá, ah, porque a escola pública é isso. Não aceitem isso na vida de vocês. Desafiem essa estrutura e isso desafiem como sozinhos a gente pode até avançar, mas em comunidade a gente se torna mais forte. Ocupe os cargos políticos, busquem saber quais são os partidos políticos da nossa cidade, se afiliem aos partidos políticos. Não vejam uma política partidária como um lugar que não é de vocês, não. Vejam a política partidária, se afiliem ao partido político, entenda como funciona o trabalho da Câmara de Vereadores, se vejam nesses lugares de poder, porque a gente só transforma esse mundo quando a gente chega lá nesses espaços. Então, eu espero no futuro poder eleger um ou uma de vocês e dizer assim, olha, aquela galerinha ali do Anitta, do podcast, do Podchat, hoje estão aonde? Na Câmara de Vereadores. Vocês podem tudo isso. Vocês podem estar e ocupar esses lugares. A gente deu uma estudadinha no teu livro também para vir aqui hoje. E escolhemos um poema que foi o que deu início ao nosso tema e a tudo que a gente está falando aqui hoje. Então, muito bom. E o nome do poema é Até Quando? Até quando assistiremos ao genocídio de jovens negros deitados eternamente em berço esplêndido? Até quando nossos sonhos serão aniquilados com o braço da violência e do racismo estrutural institucionalizado neste país? Parafraseando Elza Soares, até quando a carne negra será a carne mais barata do mercado? Até quando eles vão abordar a juventude negra entregando-lhe sentença de morte, destruindo nossas famílias? Até quando derramarão nosso sangue em projetos civilizatórios, considerando-nos seres sem alma, sem intelecto e em sonhos? Até quando seremos um pedaço de carne a ser abatida, sem se perguntarem se existe uma família, um nome e um sobrenome? Que cidadania é essa? Eu choro com todas as mães, eu choro com todas as famílias, choro com Marcos Vinícius, choro João, Pedro e Rafael, choro com Dandaras, Marias, Mirtes e Marielles. Cada vez que elegemos genocidas, seguramos a arma que abate nosso povo negro e indígena, pobres e vulneráveis. O crime no Brasil tem cor, etnia e classe. Até quando? Uau! Meu Deus! Fabiana, qual foi a tua inspiração para escrever isso? Esse é um texto que me emociona e mexe muito comigo, porque eu lembro que em 2020, se não me engano, 2020, quando eu vi esses meninos, né, Marcos Vinícius, o João Pedro, morrerem tão cedo pelo braço da violência, uma violência que é institucionalizada mesmo, e naturalizada como se o combate do crime, da violência, fosse suficiente a partir dessa higienização racial que eles fazem em nosso país. Quando Mirtes perdeu seu filho Miguel, quando Miguel caiu do elevador ali em Recife, e ela olhava os cachorros da sua patroa enquanto ela fazia as unhas. E ela não aguentou o menino, ela colocou o menino no elevador e a mãe viu o seu filho cair. Minha filha, no ano passado, sofreu um acidente grave e eu fico pensando, Malu tinha a mesma idade de Miguel. E como é difícil para Mirtes continuar. Mirtes hoje é estudante de Direito. E como é difícil para ela continuar. Como é difícil para a família de Marielle ver que Marielle estudou, Marielle se formou, Marielle fez mestrado, Marielle se tornou uma mulher ativista, uma mulher na política, coisas que não foram pensadas para ela. E quando Marielle chega no auge da sua carreira política, Marielle é assassinada de forma tão brutal, por conta dos enfrentamentos que Marielle fazia dentro de uma estrutura onde milicianos sustentam uma política partidária
horrenda e suja ainda no nosso país. Então, quando eu perguntei ao Brasil até quando esse poema, é para que a gente se pergunte também. Até quando a gente vai dizer assim, eu não vou entrar na política porque a política partidária não é para mim. Esse negócio de ser vereador, de ser político, de ser prefeito. Se a gente não se colocar, se a gente não se ver nesses espaços, se a gente não buscar ocupar os espaços de poder, se a gente não usar a nossa voz, o nosso conhecimento para transformar essa realidade, a gente vai continuar deitados eternamente sem ver esse esplêndido, como diz o hino nacional, até quando? Então a gente precisa se perguntar e a gente precisa tomar uma atitude a partir disso, né? Até quando, mas até hoje eu fui assim, a partir de hoje eu serei assim, eu vou atuar assim. Que é isso. Pode fazer outra pergunta que ela já respondeu a... Que mensagem você gostaria de deixar aos ouvintes sobre a importância da luta contra o racismo e a promoção de uma educação inclusiva? Eu vou reafirmar o que eu disse desde o início do programa. Isso está nos meus livros, nos meus trabalhos. Eu sou Fabiana, uma mulher negra, da classe trabalhadora, oriunda da periferia de Jequié. Fiz graduação em pedagogia, me licenciei em história, fiz especialização em direitos humanos, mestrado em educação científica e formação de professores. Eu investigo a área de ensino de ciências e matemática. Hoje, no doutorado, eu investigo a história de vida, as trajetórias de mulheres negras nas ciências e como essas mulheres enfrentaram estruturas raciais e a barbárie do Estado institucionalizado em termos de racismo e de desigualdade de gênero, para elas estarem hoje na academia dando aula como cientistas, como pesquisadoras. E aí, a partir desse lugar, eu respondo que para que a gente transforme esse mundo, essa sociedade, a gente torne esse mundo um mundo mais amoroso, um mundo mais justo, um mundo mais equânime, nós precisamos cada vez mais de políticas que dê condições à classe trabalhadora a ter acesso à educação, à saúde, ao conhecimento. E, para tanto, a gente precisa de governos que tenham coragem de enfrentar essa estrutura e dizer que aos mais afortunados e aos mais ricos e bilionários do mundo, que eles precisam sim abrir mão dos seus privilégios e que as pessoas brancas, que também são trabalhadores e trabalhadoras, reconheçam que a brancura confere a eles status de privilégios que não são os nossos. Então, que a gente precisa de todo mundo na luta antirracista e na luta por uma sociedade que seja mais justa. Então, todo esse conhecimento que a gente agrega precisa servir para que a classe trabalhadora se mobilize para promover um mundo em que, em vez da pirâmide, a gente tem uma relação econômica circular, onde todos os recursos produzidos na terra circulem para promover dignidade e vida para toda a população. É isso. Concordamos. Agora a gente vai iniciar uma rapidinha, e a rapidinha que eu quero dizer, tipo, a gente fala uma frase, daí a senhora completa com uma resposta. Entendi. Já estou ligada mais ou menos. Seu livro em estado de poesia. Vida. Até quando seremos esquecidos? Nos posicionando no mundo. Até quando teremos nossos corpos negros assassinados? Enquanto a gente não fizer a revolução. Racismo. Uma patologia social. Ancestralidade. A nossa própria história. Educação antirracista urgente. Necessária para toda a população. Protagonismo negro. Todos nós aqui, fazendo arte, podcast, fazendo a ciência que nós acreditamos acontecer. Oportunidade para todos. Ocupar espaços de poder. Ser mulher negra. Ser mulher negra.
lutar na comunidade. Nem só lutar, né? É um privilégio. É um privilégio ser uma mulher negra. Apesar de todas as lutas, nós carregamos muita ancestralidade. Temos muita história. Sim, é importante. Mas quando eu falo da luta, eu não falo da luta só como lugar da dor. Eu falo da luta como um lugar que nos mobiliza a nos tornar pessoas melhores. Porque essa estrutura social que a gente vivencia, desde a história do mundo, desde as primeiras organizações da sociedade do mundo, existiu no ser humano um desejo de dominar. É de lá que começa todos esses conflitos sociais históricos que a gente tem até hoje. Então que a gente lute contra qualquer afeto que nos faça querer colonizar o outro, dominar o outro, mas que a gente se entenda lutando contra qualquer tipo de sentimento que nos leve a querer olhar o outro como superior, mas que a gente consiga se fortalecer dizendo assim, não, eu só posso ser quem eu sou na comunidade. Então tem um conceito africano, da filosofia africana, que é Ubuntu ou Ubuntu, a depender da região e da pronúncia. E o princípio basilar é: eu sou porque nós somos. E esse Andinkra aqui, que é um ideograma de origem africana, que é o Sankofa, que vocês já devem ter visto aí nas grades, né? Aquelas grades antigas, essa feitura aparecia muito. Isso aqui tem uma origem africana. E Sankofa, que é na verdade a ideia de um pássaro com o bico olhando para trás, se você pesquisar no Google Sankofa ou Andinkra, você vai ver todo o ideograma e todos os símbolos e seus significados. Que é ir ao passado, buscar o que ficou, ou seja, conhecer a nossa história, conhecer a nossa ancestralidade e pegar tudo isso para voltar e olhar para frente e buscar fazer um futuro, uma vida que seja diferente, né? Romper paradigmas. Então, é desse lugar que a gente precisa se movimentar, e o sentido de tudo isso é o trabalho na comunidade, com a Prodai, com a escola, valorizando cada dia aqui, nessa comunidade que é a escola pública. Concordo. A professora Daiane, ela sempre pede pra gente dar uma olhadinha na frase que ela criou e simplesmente ler e refletir um pouco sobre essa frase. Por favor, vocês poderem. Dê-me uma oportunidade e eu mostrarei a minha capacidade. Daí é escritora. Ela é uma escritora, a gente está se percebendo O isso. pior que ela é uma escritora, só que, tipo assim, ela não divulga as suas escrituras. Tá Mas na ela é uma hora grande da escritora. gente incentivar ela a jogar esses escritos para o mundo. Porque uma frase como essa pode salvar uma pessoa que está ali numa condição de angústia, de medo, com ideias erradas na cabeça e de repente, poxa, de fato, a oportunidade, a minha capacidade. Então, é isso que a gente precisa fazer. Concordo. Agora a produção vai trazer uma lembrança que nós confeccionamos. E produção? Que riqueza! Olha a produção. A produção só não pode me pedir para nevar o cabelo. Olha, adorei, viu? Obrigada mesmo. E eu só agradeço, gente. Eu me sinto assim muito honrada de estar aqui entre vocês, de receber esse convite. Nós que agradecemos. Eu fico muito feliz. E assim, galera, nós encerramos mais um episódio do nosso podcast. E Fábio, você está convidado para vir aqui várias e várias vezes. Esse momento foi muito bom. Se inscreva no canal e compartilhe bastante. É isso, tchau!